Sei que parece complicado, complexo até aqui, mas gostaria de convidá-los a ver todo o desfecho de minha história. Tempo para Ricardo Mano. Cláudio, muito amigo de Giovanni, não mediu esforços. Saiu fazendo ligações, e em pouco tempo, não apenas localizou a clínica adequada, como também seguiu até o hospital com toda a documentação necessária para a transferência. Ricardo foi transferido no início da noite. 14:01. Giovanni não saía de perto da cama do filho. Quando precisava ir ao sítio resolver algo, Berta permanecia com o jovem, sempre revezando os cuidados entre os dois. Giovanni se dividia entre a clínica, o sítio e o trabalho, tomando todo o cuidado para que nada saísse do controle. 15:01. Já na clínica, após os exames ficarem prontos, os médicos informaram a Giovanni que o quadro de Ricardo era estável, a hemorragia havia cessado, não havia necessidade de cirurgia e restava apenas aguardar que ele despertasse. Giovanni ficou imensamente feliz, embora o rapaz ainda não desse qualquer sinal de acordar. Naquele mesmo dia, Giovanni foi ao sítio tratar de algumas pendências, deixando Berta ao lado de Ricardo. Por volta das 18 horas, ela lia distraidamente um livro ao lado da cama quando ouviu uma voz fraca. Oi, tia Berta, onde estamos? Meu menino, graças a Deus. Muito obrigado, meu pai. Você voltou, disse ela, levantando-se depressa e beijando o rosto de Ricardo, com os olhos marejados. Tia, o que foi? Perguntou ele, olhando em volta, confuso. Você não se lembra, meu amor? Lembrar do quê? O que aconteceu? Onde estamos? Você passou por um probleminha, meu amor. Vou chamar o médico, e ele vai ver como você está. Depois, seu pai te contará tudo. Berta correu para chamar o médico, que logo examinou Ricardo. Disse que, aparentemente, estava tudo bem, sem atividades fora do comum, mas que ele permaneceria mais alguns dias para novos exames. Em seguida, Berta foi até o telefone em frente ao quarto. Senhor Giovanni, venha para a clínica. Nosso menininho acabou de acordar. Deixei para o senhor explicar tudo. Do outro lado da linha, Giovanni chorava, agradecendo a Deus. Como já estava na empresa, pediu aos secretários que assumissem suas funções e seguiu às pressas para a clínica. A partir dali, ele sabia que o caminho não seria fácil, mas sentia-se profundamente grato. Ao chegar, abraçou o filho com força. Ricardo logo perguntou: Pai, o que está acontecendo? Meu filho, você e seu irmão sofreram um assalto. Você foi atacado e precisou vir para o hospital. E o Renato, pai? Ele está bem? Está sim, meu filho. Ele está bem. Agora descanse. Ricardo voltou a se deitar lentamente e logo adormeceu novamente. Giovanni procurou o médico, querendo saber se era normal o filho não se lembrar do ocorrido. O médico explicou que sim, e que as lembranças retornariam aos poucos, com o apoio da família. Quando Ricardo despertou mais tarde, Giovanni perguntou do que ele se lembrava. Ricardo citou o pai, Berta, Isabel, Renato, o senhor Chico, Dona Catarina, a casa, o sítio e a escola. Estava bem, embora um pouco aéreo, e não mencionou mais nenhum nome. Do incidente, não se lembrava absolutamente de nada. O médico informou que Ricardo permaneceria mais alguns dias internado, até que tivessem certeza de que não havia riscos neurológicos. Giovanni concordou, queria o filho completamente recuperado. 20:01. Ricardo recebeu alta. Seguiram direto para o sítio. No caminho, ele tentou se lembrar de algo mais, mas sem sucesso. Apenas o passado distante lhe parecia vivo. Pai, por que estamos no sítio e não em casa? Precisaremos ficar aqui por um tempo, meu filho. Você não gosta do sítio? Eu gosto, mas sinto um vazio, como se estivesse faltando alguma coisa. Talvez seja por causa do tempo que passou internado. Por isso contratei um fisioterapeuta. Ele vai te ajudar nos movimentos e, aos poucos, as lembranças podem voltar. Durante esse período, Giovanni mantinha todos informados sobre o estado de Ricardo, Isabel, Renato, Osvaldo e Emília. Mesmo sem se lembrar deles,
Berta fazia questão de passar na casa dos pais de Dennis para levar notícias. Por orientação médica, Giovanni contratou um fisioterapeuta. Seu nome era Johan Glauco, um homem de 1,90 m, que mais parecia um jogador de vôlei ou basquete do que um fisioterapeuta. Tinha 30 anos, era casado e logo se afeiçoou a Ricardo. Muitas vezes, o rapaz dizia tanto a ele quanto ao pai que Johan lhe lembrava alguém, embora não soubesse dizer quem, talvez pelo cabelo comprido, pelo sorriso ou pelo jeito carinhoso com que realizava seu trabalho. Sempre muito atencioso, Johan não teve grandes dificuldades, logo Ricardo já andava e pegava objetos com facilidade. Em conversa com Isabel, Giovanni comentou que pensava em viajar com Ricardo. A pedido do médico, a mudança de ambiente poderia ajudar na recuperação da memória. O destino seria o Rio de Janeiro, ele queria apresentar o mar ao filho. No dia seguinte, Renato ligou perguntando se poderia ir também. Depois de tudo o que havia acontecido, queria ficar perto do irmão e, quem sabe, quando ele se lembrasse de tudo, pedir perdão. Ao ouvir aquilo, Giovanni percebeu uma possível mudança no primogênito e concordou. A viagem ficou marcada para o dia 28. 28/02, pouco mais de um mês após a alta, tudo estava pronto. Giovanni já havia reservado o hotel e partiu de carro com Ricardo e Johan rumo ao Rio de Janeiro. Ricardo se mostrava empolgado com a estrada, brincava com o pai e com Johan, e, a cada parada, o fisioterapeuta aproveitava para fazer alguns exercícios, mantendo a vitalidade dos movimentos. Após 2 dias de viagem, chegaram e descansaram. O hotel ficava próximo à praia. Na manhã seguinte, Giovanni saiu cedo para procurar alguma diversão nas redondezas. 29/02, dia da chegada de Renato. Após localizar o hotel, ele ligou para o pai. Giovanni organizou tudo para acomodá-lo. Ao chegar, Renato cumprimentou a todos e tentou brincar com Ricardo de forma descontraída, mas o irmão achou estranho. A lembrança que tinha de Renato era de indiferença, talvez reflexo do tempo em que esteve internado. Renato chegou por volta das 13 horas. Giovanni então disse: Renato, vamos à praia. Você vem? Não, pai. Vou me organizar, comer algo e descansar um pouco. Mais tarde fazemos algo juntos. Giovanni nada respondeu. Apenas lançou um olhar ao filho mais velho e, em seguida, chamou Ricardo para irem aproveitar o mar. Após a saída do pai, Renato deixou a mochila jogada no quarto, pegou apenas a carteira e o celular e saiu em seguida. Na porta do hotel, chamou um táxi. Assim que entrou, de forma cuidadosa e precisa, disse: Moço, por favor, poderia me levar até este endereço? Falou, entregando um papel ao motorista. Isso é um pouco longe e bastante perigoso. Tem certeza de que quer ir até lá? Tenho sim. Já me informei sobre como funciona, mas preciso ir. É um caso de vida ou morte. Mesmo receoso, o taxista decidiu seguir. O dinheiro fazia falta, e sua situação pedia aquele sacrifício. Durante o trajeto, Renato pensava em tudo o que havia acontecido. Algo precisava mudar de rumo. Ao chegarem à entrada da favela, 2 homens fortemente armados os interceptaram. Um deles mandou Renato descer, apontando um fuzil em sua direção. Com a voz trêmula, Renato pediu que o taxista aguardasse ali, prometendo pagar um valor maior. Em seguida, o homem armado falou: Aí, playboy, tá perdido? Eu preciso muito falar com o Corvo. Qual é, playbezinho? Tá me tirando? Quer levar um teco, malandro? Não, eu sei que ele está atrás de um cara que o traiu. Conheço a lei dele e sei o paradeiro dessa pessoa. Aí, espera aí então. Renato aguardou, com o coração disparado. O medo tomava conta dele, mas ainda assim permaneceu firme. Pouco depois, o traficante voltou acompanhado de outro homem, coberto de colares de ouro e usando um boné. Aproximou-se, com voz rouca, disse: Sou Albatroz. O que o camaradinha quer aqui na área? Preciso falar com o Corvo, vim trazer uma informação. Informação sobre quem?
Sobre o CT, eu sei onde ele está. E tu entrou aqui como? Veio de quê? Vim de táxi. Não conheço nada daqui. Só consegui chegar porque, quando conheci o CT, ele falava muito desse lugar. Então traz o carro aqui também. Nesse momento, Renato sentiu um aperto no peito. Começou a pensar que talvez aquela não tivesse sido a melhor ideia. O homem fez sinal, subiu no carro com o taxista e ordenou: "Pode subir o morro aí." O motorista obedeceu, tomado pelo medo, conhecedor da realidade daquele lugar. Chegaram a um ponto com várias entradas e saídas. Albatroz mandou parar próximo a uma casa, deixou um homem vigiando o táxi e chamou Renato. Ao entrarem, Renato notou 3 homens conversando. Um deles, mais baixo e moreno, gesticulava enquanto explicava algo. Albatroz anunciou: "Chefe, esse é o cara que trouxe a informação." "E o que você quer em troca disso, meu caro?" perguntou o Corvo. "Ele quer matar minha família." "Sei, então você aprontou alguma coisa, não foi? Para vir dedurar o amigo." "Nunca fomos amigos. Ele me vendia." Com o tempo, alguns amigos meus começaram a comprar também. Quando eu disse que não queria mais, outros pararam junto comigo. A partir daí ele começou a me ameaçar, dizendo que cliente não abandona fornecedor. "Filho da puta, é ele mesmo", murmurou o Corvo, cerrando a mão. Renato continuou: "Ele dizia que uns caras daqui tentaram passá-lo para trás, mas que ele deu o troco. Um dia, ouvi ele no telefone dizendo que o Corvo não podia encontrá-lo ali. Guardei isso. Quando ele ameaçou minha família, deixou meu irmão em coma e tentou me matar, liguei tudo e vim atrás do senhor. E o que você quer em troca? Aqui funciona assim, uma mão lava a outra. Não quero problemas. Minha família teve que se mudar pro Rio às pressas. Foi o único lugar que pensei. Só quero ele longe deles. E, se possível, que liberem o taxista. Ele só me trouxe até aqui." Albatroz, pega o nome do rapaz e a placa do carro. "Diz pra ele que pode rodar por aqui." "Só isso que você quer?" "Se resolverem isso pra minha família, já estarei agradecido." "Deixa teu número comigo." Corvo levantou a camisa e mostrou uma cicatriz enorme e grotesca. Renato se assustou. "Tá vendo isso? Foi aquele desgraçado. E ainda matou o meu filho. Eles tiveram um caso. Meu filho queria meu lugar aqui, ele matou meu menino e achou que tinha me matado também. Depois desapareceu. Procuramos por todo canto, mas sumiu como fumaça. Ele teve um caso com seu filho? Mas ele dizia ser contra isso. Tentou matar meu irmão porque ele estava com um outro rapaz. Pra você ver. Não assume nem quem é meu filho mas era um homem de bem, apesar da vida torta do pai." Corvo abaixou a cabeça, os olhos marejados. Ele só tinha 17 anos. A mãe dele se matou depois disso. Meu filho era tudo o que eu tinha. Renato sentiu um peso no peito. Um homem que julgava frio chorava diante dele. Então, agora o senhor tem a chance de ficar frente a frente com ele. Renato entregou tudo, endereços, esconderijos, contatos e até detalhes do assassinato da mulher que todos acreditavam ser esposa de CT. "Qual o teu nome mesmo, parceiro?" "Renato." "Então tá. Você vai ser meu mensageiro da esperança. Fica de olho nos noticiários. Talvez a notícia chegue antes de eu te ligar. Só quero viver em paz com minha família. Se precisar, é só dar um chega aí." Renato apertou a mão de Corvo, virou-se e seguiu de volta ao hotel. No caminho, o taxista perguntou: "O senhor tem algo a ver com eles terem me liberado?" "Disse que você era um grande amigo e que queria levar seus passageiros até lá." "Muito obrigado. Agora posso subir sem medo." "Foi um prazer. Você colocou sua vida em risco comigo. Não precisa pagar a corrida. O senhor já pagou com esse gesto." Quando Giovanni, Ricardo e Johan retornaram, Renato dormia.
Ao acordar, disse apenas que não havia ido à praia por estar muito cansado. Ficou ainda 2 dias com o pai e o irmão, partindo no dia 0303. No dia 0403, Giovanni decidiu retornar para casa. A viagem de volta foi mais animada para Ricardo, que falava sem parar sobre o mar, tudo o que havia visto e aprendido. O trajeto pareceu mais curto, ao menos, gastaram menos tempo. Na manhã do 0603, Berta colocou a mesa do café e surgiu com o jornal nas mãos, comentando com Giovanni sobre uma barbaridade. Perguntou se ele já havia lido as notícias. Giovanni respondeu que não. Ao ver o jornal, ficou estarrecido. Tratava-se de uma verdadeira chacina, vários corpos encontrados dentro de uma casa. O texto falava em mortes trágicas, sem maiores detalhes, mas tudo indicava que se tratava apenas de bandidos. Um deles, segundo a reportagem, havia sido decapitado. Por volta das 2 da tarde, Renato ligou para saber como estavam. Giovanni comentou sobre a notícia, acrescentando que um dos mortos era um criminoso perigoso, conhecido como CT, e que a população parecia até reagir com certo alívio ao ocorrido. Renato fingiu espanto e encerrou a ligação. Durante o restante de março, Giovanni se manteve mais próximo de Ricardo do que das empresas. O rapaz evoluía bem, o fisioterapeuta já havia sido dispensado, pois Ricardo se sentia melhor e sem sequelas. Ainda assim, Johan insistia em visitas frequentes para acompanhá-lo. Sempre aparecia com chocolates, biscoitos ou frutas. Às vezes Ricardo estranhava, mas nada dizia. Giovanni também percebia os gestos e se perguntava o motivo, mas Johan era casado, talvez fossem apenas demonstrações de carinho, ainda mais porque Ricardo era gentil com todos. Como isso dói! No dia 2703, Ricardo acordou cedo. Berta estava indo para o sítio e mexia lá embaixo, arrumando as coisas. Ele se levantou, foi ao banheiro escovar os dentes e, ao olhar para o quarto, onde estava hospedado, o antigo quarto dos pais, teve uma visão estranha. Parecia que ele e alguém dançavam ali, sorrindo no meio do quarto. De repente, os dois se beijavam, caíam na cama. Ricardo observou por alguns instantes, até ouvir a si mesmo dizendo ao outro: "Eu te amo, Denis." Na mesma hora, Ricardo lavou a boca, correu até o telefone e ligou para o pai. "Pai, precisamos voltar à nossa outra casa. Eu preciso fazer algo." "O que foi, meu filho? Aconteceu alguma coisa?" "Não sei, acho que me lembrei de algo. Hoje não sei se consigo sair, mas se eu terminar antes, vamos sim." "Tudo bem, pai. Eu aguardo." Giovanni, já sabendo do que se tratava, tentou adiar o quanto pôde. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, Ricardo recuperaria a memória e cobraria aquela ausência. Então, na hora do almoço, seguiu para o sítio. Se teria de enfrentar a situação, que fosse logo. Chegou chamando Ricardo para irem. No caminho, tentou falar de outros assuntos, preferia que o filho descobrisse as coisas por si. Não sabia qual versão Ricardo carregava dentro de si, qualquer palavra fora de hora poderia ferir ainda mais. Ao chegarem, Giovanni disse que organizaria algumas coisas na casa, enquanto Ricardo resolvia o que precisava. Ricardo concordou e seguiu até a casa de Denis. Ao entrar pelo portão, notou que a fachada havia mudado. Observou cada detalhe até bater a porta. Emília abriu com um sorriso largo. "Olá, meu garoto. Que alegria te ver assim. Como está?" "Oi, dona Emília, estou ótimo." "Quer dizer, agora estou." "Ricardo. Que bom te ver, garotão," disse Osvaldo, aproximando-se. "Está bem melhor, hein?" "Estou feliz em ver vocês também." "Entre, Ricardo." "Vou preparar um lanche," disse Emília. Sentado ali, o tempo parecia consumi-lo. Osvaldo fazia perguntas sobre a recuperação, se sentia dores, como estavam as coisas no sítio e até se havia percebido as mudanças na casa. Ambos notavam que Ricardo não tirava os olhos da escada, como se esperasse que, a qualquer momento, Denis fosse descer.
Até que a pergunta veio: cadê o Denis? Ele está em casa? Meu pai não falou dele, hoje de manhã me lembrei dele. Depois, vieram todas as outras lembranças. Osvaldo abaixou a cabeça. Ricardo, eu estava tentando adiar esse momento. Não sabia se você já tinha se lembrado. Mas agora. Denis foi embora. Embora? Perguntou Ricardo, com um sorriso triste. Para onde? A única coisa que ele nos disse foi que queria estudar fora do país. Ele deixou algum telefone? Posso falar com ele? Ricardo. Denis disse que aproveitaria seu coma para partir. Achou que aquela não era a vida que queria. Quis te deixar livre, disse que você ainda era jovem, que poderia encontrar algo melhor, se aventurar. Depois de tudo o que aconteceu, achou que precisava de outra vida. Ricardo ergueu o rosto, os olhos cheios d'água. Encolheu-se no canto do sofá, olhou novamente para as escadas e murmurou: então ele não me quis mais, ele me abandonou. O choro veio forte. Osvaldo mudou de lugar e o abraçou. Os três choraram juntos. Emília, apoiada na coluna da porta, sentiu o coração se partir ao ver aquele menino tão doce sofrer. Aproximou-se também e o envolveu em um abraço. Calma, meu menino. Denis também não nos explicou muito. Apenas nos contou a decisão e foi embora. E aqui sempre será sua casa, Ricardo, completou Osvaldo. Ainda mais agora que nosso único filho partiu. Não queremos que você desapareça daqui. Ricardo não respondeu. Apenas chorava, deixando-se amparar. Depois de algum tempo, disse que precisava ir. O pai o aguardava para voltar ao trabalho. Despediu-se. Emília e Osvaldo ficaram à porta, vendo Ricardo se afastar, braços cruzados e cabeça baixa. Ao chegar em casa, ele sentou-se na velha cadeira da varanda, permaneceu ali olhando para o nada, chorando em silêncio. Giovanni se aproximou, percebeu as lágrimas. Nada disse. Sentou-se ao lado do filho e o abraçou. Ficaram assim por um tempo, até que Giovanni, com a voz baixa, avisou que precisariam voltar. Durante a viagem de volta, Ricardo permaneceu em silêncio. Olhava para o nada, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Ao chegarem ao sítio, subiu direto para o quarto. Berta percebeu e logo entendeu o motivo daquele sofrimento, mas nada disse. Ricardo dormiu até o dia seguinte. E assim permaneceu nos dias que se seguiram. Aquele era seu último ano na escola. Foi aprovado. Em novembro, já não frequentava mais as aulas. Seus dias passaram a ser trancados no quarto, ouvindo música, evitando sair. Vegetava. Tornou-se monossilábico, até mesmo com o Sr. Chico, Dona Catarina e Berta. Giovanni via o sofrimento do filho e aquilo lhe doía profundamente. Na manhã do dia 15 de dezembro, Ricardo estava sentado na janela do quarto de cima, com as pernas para fora, observando o sítio. Giovanni entrou e se deparou com a cena. Ricardo, meu filho, o que você está fazendo aí? Oi, pai, nada. Só observando as plantas. Daqui dá para ver todo o sítio. Quem descobriu isso primeiro e me avisou foi o Denis, disse, abaixando a cabeça em seguida. Meu filho, estou preocupado com você. Você precisa reagir, fazer algo da sua vida. O senhor tem alguma ideia do que eu posso fazer? Se quiser que eu faça algo, eu faço. Acho que você deveria fazer uma faculdade. Conhecer pessoas novas, se manter ativo. Tudo bem, qual curso o senhor quer que eu faça? Que tal administração? É um bom curso. Você pode até me ajudar no futuro. Está bem. Eu faço. Então vamos cuidar da matrícula. Vamos ver se conseguimos agora no fim do ano. Ao sugerir isso, Giovanni também enxergava a chance de ter o filho trabalhando ao seu lado algum dia. Afinal, seriam eles os herdeiros. Ricardo prestou vestibular e foi aprovado em administração. Ainda assim, vivia em um universo paralelo. Seu estado de ausência continuava a incomodar a todos.
Giovanni decidiu pagar um psicólogo. As sessões ajudavam. Ricardo saía aparentemente melhor, mas em casa seu espírito parecia distante do próprio corpo. Foi então que Giovanni se lembrou da natação. Ricardo sempre gostara de água. Bingo! A natação foi o primeiro passo para que ele reencontrasse alguma harmonia consigo mesmo. Chave para 1999. O ano de 1999 começava. Ricardo, agora com 19 anos, ainda vivia em seu mundo particular, mas ao menos interagia mais. Em casa, Giovanni tentou convencê-lo a tirar a carteira de motorista, mas Ricardo recusava. Tudo o que fazia era de bicicleta. Com a natação e longos percursos pedalando, Ricardo ganhou um corpo escultural, arrancando suspiros de garotas, de alguns garotos e despertando inveja em outros. Mas nada disso lhe chamava a atenção. Ouvia cantadas como: "Aí, sabe ser gostoso. Lá em casa iria miar. Quando você caiu do céu. O genro que mamãe pediu a Deus." Nada o prendia ali. Era meados de março para abril quando, em uma manhã comum, Ricardo chegou à faculdade. Foi até o local onde trancava a bicicleta e, enquanto colocava o cadeado, notou um grupo zombando de um rapaz cadeirante na quadra. Ricardo trancou a bicicleta e se aproximou. Ao perceberem sua presença, o grupo se dispersou, deixando o rapaz sozinho, recolhendo seus pertences do chão. Ricardo juntou os objetos mais afastados e se aproximou. Já vi isso na terceira, quarta, quinta série, até no ensino médio. Mas na faculdade, aí já é demais. Não existe época certa para imbecis zoarem deficientes, negros, homossexuais ou pessoas diferentes, respondeu o rapaz. O problema deles é simplesmente a existência dos outros. Ainda bem que os outros costumam ser mais fortes. Você diz isso porque anda, é bonito, desejado, não se encaixa em nenhuma dessas posições. Por um instante, quase achei que você estivesse me dando uma cantada, disse Ricardo, sorrindo. Sai fora. Meu lance é outro. Hoje em dia não se pode nem elogiar outro cara. Os dois sorriram. Ricardo ajudou a recolher o restante das coisas e estendeu a mão. A propósito, me chamo Ricardo. Valeu pela força. Sou Osmar, mas eu já sabia teu nome. Sério? Continuo achando que você tá me cantando. Riu. Nada disso. Estamos na mesma sala. Você senta no fundão, não presta atenção nos mortais da frente. Além disso, você é o assunto das meninas, o cara bonito, quieto, que não dá bola pra ninguém. Fui transferido há pouco, talvez por isso você não tenha notado. Ué, então você faz administração? Achei que fizesse direito, psicologia, história da arte, algo assim. E a que devo essa suposição? Perguntou Osmar, sorrindo. Você tem cara de cara culto, meio filósofo. E pessoas cultas não fazem administração? Provocou. Não, me expressei mal. Talvez eu esteja aqui porque também não sei direito o que quero. Riu Ricardo. Se for por isso, você também está no curso errado. Deveria estar em educação física, ou em Milão. Não, fico por aqui mesmo. Sou muito atrapalhado para essas coisas. Ainda sorrindo, Ricardo chamou Osmar para irem à sala, pois já estavam quase atrasados. A partir daquele dia, nasceu uma amizade. Sempre que chegavam à faculdade, um esperava pelo outro. As meninas passaram a se aproximar de Osmar, pedindo ajuda, tirando dúvidas. Ele percebia que aquilo acontecia porque estava sempre ao lado de Ricardo, uma tentativa indireta de chegar até ele. Às vezes isso o chateava, mas Ricardo, sem perceber, acabava ajudando Osmar a se aproximar delas, e a irritação passava. A amizade só cresceu. Ricardo passou a exigir a presença de Osmar em casa. Sempre que queria vê-lo, pedia ao pai que o buscasse e depois o levasse de volta. No mês de agosto, Osmar ficou 3 dias sem ir à faculdade. Aquilo inquietou Ricardo. Sempre que ligava, Osmar dizia estar se recuperando de uma gripe. No terceiro dia, Ricardo foi até a casa dele.
Dona Susana, a mãe, contou que o filho estava novamente entrando em um quadro de depressão. Ricardo entrou no quarto e, sem rodeios, disse: "Você vai comigo para um lugar." E ali, algo começava a se mover outra vez. Mesmo protestando, Ricardo pega no colo e o acomoda em sua cadeira. Em seguida, os dois seguem para o destino que Ricardo havia mencionado. Até então, Osmar imaginava que iriam apenas a algum lugar tranquilo para conversar, mas acaba sendo levado ao consultório da psicóloga de Ricardo. Osmar sai de lá visivelmente melhor. No caminho de volta, ainda conversando, ele comenta: "Ricardo, na boa, me explica uma coisa. Como um cara igual a você precisa de psicóloga?" "Pelo visto já está bem melhor", responde Ricardo sorrindo. Já voltou até com as piadas. Os dois riem. Pouco depois, Ricardo para numa sorveteria no meio do caminho, pede 2 milkshakes e seguem até uma mesa. Assim que se sentam, Ricardo diz: "Osmar, me responde uma coisa. Você se coloca para baixo por ser cadeirante, certo? E tu acha isso pouca coisa?" Osmar rebate: "Uma vida inteira sendo diferente, o estranho." "Tu já namorou sério com alguém? Já se apaixonou de verdade?" "Já, claro. Mas o que isso tem a ver com a pergunta?" "Falo daquele amor profundo, sabe? Aquele que muda tudo." "Acho que sim, eu amei. Apesar de tudo, da condição e das confusões que isso traz. Terminamos, mas hoje não guardo mágoas." "Mas por que isso?" Ricardo respira fundo antes de continuar. "Porque eu também amei alguém assim. E, na verdade, ainda amo. Não sei se vou conseguir colocar outra pessoa na minha vida. Nunca mais me relacionei com ninguém. A natação foi a forma que encontrei de continuar seguindo em frente, de não me deixar afundar nos meus próprios pensamentos." Osmar o encara, surpreso. "Por que está me contando isso agora? Logo você, bonito, com tudo a favor. Como pode se sentir assim? Tu já se olhou no espelho com atenção?" Pergunta Ricardo. "Para, Ricardo. Estou falando sério. Eu também. Aparência, dinheiro, corpo, nada disso garante felicidade. Cada um carrega suas batalhas. Meu pai me ajudou a buscar ajuda porque, por dentro, eu estava despedaçado. Eu era plenamente feliz, e, de repente, tudo desabou." Osmar fica em silêncio por alguns segundos, até perguntar, meio sem jeito: "Espera, tu é homossexual?" Ricardo sorri de leve. "Depois de meses de amizade, só agora percebeu?" "Sim, sou." "E isso muda algo entre nós?" "Não, claro que não", Osmar responde rápido. "É que eu achava que você não ficava com aquelas garotas por minha causa, por respeito à minha condição." "Nunca foi isso", Ricardo diz com firmeza. "Eu nunca senti pena de você. Muito pelo contrário. Tu é um cara incrível, forte, inteligente, sensível e bonito. Só que você não consegue se ver assim. E isso é o que mais te machuca." Osmar sente algo diferente ao ouvir aquelas palavras. Pela primeira vez, não soaram como consolo, mas como verdade. "Ninguém nunca falou de mim desse jeito", ele confessa. "Acho que nem eu mesmo pensei assim antes." "Então começa agora", Ricardo responde, sorrindo. "Você merece." Os dois riem, o clima se suaviza. Osmar percebe, naquele momento, que Ricardo era mais do que apenas um amigo. A conversa, curiosamente, o havia ajudado até mais do que a sessão com a psicóloga. Ele finalmente compreendia que muitas das ideias que carregava eram criações suas, não reflexos da realidade. Com o tempo, Osmar passa a se interessar ainda mais pela história de Ricardo e Denis. A forma como Ricardo falava, o brilho nos olhos, a emoção contida, tudo aquilo despertou em Osmar uma vontade antiga: escrever. Sem contar nada a Ricardo, ele começa a transformar aquela história em outra. Em sua imaginação, Ricardo e Denis viram elfos guardiões de um planeta distante, lutando para protegê-lo da intolerância e da crueldade humana.
Um casal forte, sensível e corajoso. Aos poucos, conforme Ricardo ia contando mais sobre sua vida, Osmar anotava, criava, desenhava. E assim, os dois se aproximaram ainda mais. Um ano depois, a amizade seguia firme. Foi então que Ricardo conhece Calissa, uma jovem linda e muito espirituosa. Normalmente, as garotas se aproximavam de Osmar tentando chegar até Ricardo, mas Calissa foi direta. Oi, tudo bem? Eu sou Calissa. Sempre vejo vocês dois juntos, meio afastados do resto. Acho isso ótimo. O restante da turma só fala bobagem. Posso me juntar a vocês? Principalmente para o trabalho. Claro, Ricardo responde sorrindo. Nosso cantinho é tranquilo. Acho que meu amigo não vai se importar. Pouco depois, Osmar se aproxima, e Ricardo os apresenta. Calissa conta então que havia sido transferida. Vinda de uma família cigana tradicional, enfrentou muitos conflitos por querer estudar. Rebelde e determinada, foi morar com uma tia e decidiu seguir seu próprio caminho. A partir daquele dia, os três passaram a fazer tudo juntos. Na faculdade, nos pequenos eventos, eram inseparáveis. No meio do ano, após finalizar sua criação, Osmar chama Ricardo para tomar um sorvete. Ricardo convida Calissa, e os três vão juntos. Enquanto tomavam o sorvete, Osmar diz: Ricardito, você sabe que virou meu irmão, né? Eu não sabia como retribuir tudo o que você fez por mim. Então fiz isso, é simples, mas é como eu vejo você. Como eu gostaria que fosse. Ricardo pega o pacote. Ao abri-lo, encontra um bilhete. Ao meu irmão do coração, esta é a forma como eu o vejo. Quero que seja feliz assim. Eu te amo, meu irmão. Ao ler e ver os desenhos e o roteiro, Ricardo se emociona e começa a chorar. Calissa, percebendo, se aproxima, curiosa com tamanha comoção. Bom, agora é com o Ricardito, afinal a história é dele, diz Osmar, receoso de que Ricardo não queira que ela saiba. Mas por que não poderia? Tem algo mágico nessa história que seja segredo? Se for, não insisto, diz Calissa, respeitosa. Pode olhar, Calissa, não tem problema. Muito obrigado, meu amigo. Eu te amo. Vou ler tudo com muito carinho. Você me trouxe um pouco de sol. Ao ler o início, Calissa fica confusa por alguns instantes, até compreender melhor. Espera, Ricardo, acho que não entendi direito. Entendeu sim, amiga. Sou homossexual. Essa história fala do meu grande amor, que o Osmar colocou no papel. Agora quero ver como tudo vai seguir. Ah! Então agora eu quero uma história também, Osmar, diz Calissa, sorrindo. Os três terminam o sorvete e seguem para casa. Deixam primeiro Osmar, depois Ricardo acompanha Calissa. No caminho, ela decide abrir o coração. Ricardo, já que hoje você me contou algo tão importante, quero te dizer algo também. Sério? Fico feliz. Mas não se sinta obrigada por causa de mim ou do Denis. Não é por isso. Desde a primeira vez que vi o Osmar, eu me apaixonei por ele. Só tinha medo, nunca namorei um cadeirante, não sabia como agir, tinha receio de ofendê-lo. Mas ele é carinhoso, sensível, um homem incrível. Calissa, você me diz isso só agora? Estou muito feliz. Meus dois melhores amigos juntos. Você ainda sente isso por ele? Acho que só cresceu. O jeito dele, a sensibilidade, essa homenagem que ele fez a você diz tudo. Vocês precisam conversar a sós. Deixa comigo, vou dar um jeito. Juntos, vocês são perfeitos. Mas e se ele gostar de outra? Posso garantir que não. Ele só mantém aquelas garotas por perto para me ajudar a despistar. Confia em mim. Ricardo deixa Calissa em casa e segue para o sítio. Ao chegar, liga para Osmar. Alô? Dona Susana? Tudo bem? Passei aí, deixei-os e vim deixar uma amiga. Ele está? Está sim, meu filho. Vou chamá-lo.
Depois apareça para um café. Alô, meu irmãozão. Já sentiu saudade? Senti falta da sua voz. Sei, minha voz é irresistível, brinca Ricardo. Não é só a voz, você sabe. Está começando a parecer que você me deseja, ri Ricardo. Já disse que qualquer dia te beijo, devolve Osmar, rindo. Agora falando sério, o que você acha da Caliça? Ela é linda, incrível, mas por quê? Porque ela está apaixonada por você. Só tinha medo de se aproximar. E eu concordo com tudo que ela disse sobre você. Você está falando sério? Muito. O amor chegou, como eu sempre te disse. Osmar se emociona, sem saber como agir. Não faz nada agora. Deixa comigo. No dia seguinte, Ricardo organiza um encontro. Quando retorna, encontra Caliça sentada no colo de Osmar, trocando um beijo tímido. Ele brinca. Viva o amor! Parabéns aos novos pombinhos. Caliça o abraça, agradecida. Osmar se aproxima. Você é uma das melhores coisas que me aconteceram. Me devolveu a vontade de viver e me trouxe o amor. Osmar o abraça e, num gesto espontâneo, lhe dá um beijo carinhoso no rosto e depois nos lábios, arrancando risos dos três. Viu, Caliça? Seu namorado já começou aprontando, brinca Ricardo. Perder ele para você, eu aceito, responde ela, sorrindo. A partir dali, os três seguem ainda mais unidos. Caliça e Osmar vivem um amor leve e cuidadoso. Ricardo sabe que, por vezes, precisará se afastar um pouco, trata-se de um casal, não de um trisal. Essa distância, por vezes, desperta nele a saudade e a ausência de Denis. O tempo passa, e a depressão ainda acompanha Ricardo. Mesmo indo à psicóloga, seu mundo parece cada vez mais pesado. Preocupado, Osmar liga para Giovanni e pede que o leve até o sítio. Caliça havia viajado, e ele queria ficar com um amigo. Ao chegar, Ricardo dormia. Osmar fica ali, observando-o em silêncio. Quando Ricardo acorda, se assusta. Osmar? Como você veio parar aqui? Teletransporte. Vi um cara bonito deitado e resolvi aparecer, brinca. Ricardo o abraça. Mesmo sorrindo, estava abatido, e Osmar percebe. Eu sinto sua dor. Já passei por isso. Não é justo te ver assim. Um dia isso passa, eu espero. Conversam longamente. Jantam juntos e mais tarde, seguem para o quarto. Ricardo ajuda Osmar com os cuidados da noite, tudo com respeito e naturalidade. Obrigado, diz Osmar. Deus me deu um irmão. Entre conversas, risadas e lembranças, a noite passa leve. Pela manhã, depois do almoço, Ricardo e Giovanni levam Osmar de volta.